Você sabia que Jin-Woo se torna um excelente detetive em Solo Leveling? Vem comigo nesse vídeo e descubra como ele usa seus poderes para desvendar os maiores mistérios no mundo dos crimes. Quando o prota pede a taça da reencarnação para os governantes, ele cria uma nova linha do tempo, onde não existem os caçadores e nem os portais. Então todos aqueles que eram caçadores seguem a vida em outras profissões. E isso também vale para o próprio Jin-Woo. A história começa com um investigador novato chamado Lee se apresentando na delegacia. Ele mal chegou e já escuta boatos que existe um investigador casca-grossa na unidade de crimes violentos, apelidado de Fantasma, pois ele resolve 200% dos casos, e todos os bandidos temem ele. O novato então pergunta mais um pouco sobre o tal Fantasma para um outro investigador mais antigo, mas o cara aparece na hora, e não é nada mais nem menos que Jin-Woo no auge dos seus 32 anos. O prota já pega o novato para participar da primeira missão com ele. Ele pergunta ao novato o motivo dele ter virado detetive, e o novato responde que era para pegar bandidos. Então Jin-Woo afirma que era isso mesmo o que eles iriam fazer. Após alguns dias, o novato já estava pedindo arrego. Nunca tinha prendido tanto bandido na vida. Porra, senpai, me mata logo. Sempre tem um zoeiro na turma que se diverte com a desgraça alheia. Isso, vai de novo. Tu não tava todo empolgado? Então toma! De repente, uma conversa ao lado chama a atenção de Jin-Woo. Eu estou sentindo uma treta! Era uma moça implorando para que os detetives investiguem o caso da morte de sua amiga direito, pois ela não acreditava que sua amiga teria tirado a própria vida, porque ela nunca demonstrou tristeza alguma, e elas tinham se falado normalmente no dia do ocorrido. O prota entra na conversa e pede para dar uma olhada na papelada do caso. A mulher foi encontrada com os pulsos cortados na banheira e as únicas digitais eram dela. A garota era uma universitária brilhante, mas foi diagnosticada com depressão. Jin-Woo, a princípio, não viu nada de errado, mas resolveu dar uma outra olhada no caso por conta própria. O prota então resolve visitar o apartamento da moça que morreu. Ele vai até a banheira e lá tinha uma marca de sangue. Jin-Woo explica que agora ele não precisa mais de um corpo para erguer a sombra, que apenas aquele DNA já resolvia. Então ele lança um erga-se para falar com a moça. Arise. A moça fica assustada, mas Jin-Woo acalma ela, fala que ela está livre das dores e correntes da vida. O prota então pergunta se ela se matou. E por qual motivo? Ela responde que sim e desabafa. Então Jin-Woo segue para o apartamento do pai da vítima. O pai, demonstrando muita preocupação, pergunta se conseguiram resolver o caso da filha dele. O prota diz que não resolveram o caso ainda e chama o pai da moça para uma conversa na cafeteria para saber mais detalhes sobre ela. Jin-Woo então pergunta a ele como era a personalidade da sua filha. Ele responde que ela era gentil e pura e que não acreditava que aquilo tinha acontecido. O prota fala que aparentemente ele gostava muito da filha. Ele diz que sim, não era a filha biológica dele, mas ele amava muito ela. Jin-Woo então mostra um áudio que ele encontrou no celular da vítima. O áudio falava que ela sempre foi abusada pelo pai desde criança, e que mesmo depois de ter conseguido escapar para longe, o patife resolveu aparecer e mandar mensagens para ela para continuar com a maldade. Ela não suportaria esse trauma novamente, e então ela atentou contra a sua própria vida. O cara se aborrece e pergunta qual o motivo do Jin-Woo estar mostrando aquilo. O prota dá duas opções para o sujeito. A primeira era ele admitir seus crimes e se entregar na delegacia. A segunda seria pagar um preço apropriado. Então o malfeitor, com um sorriso maléfico, pergunta quanto o Jin-Woo queria. Mas o prota, com ódio no coração, fala que eles estão na terra dos mortos, que aquela cafeteria não era real e que a alma dele seria aprisionada ali por toda a eternidade. O homem se deu conta que apenas os dois estavam ali, que não tinha funcionários e nem outros clientes. Ele então entra em desespero e tenta sair correndo pela cafeteria, mas as garras de Beru saem das sombras e o malfeitor vira lanchinho de formiga. A garota então agradece Jin-Woo. Nosso herói então pergunta a ela se ele ainda poderia ajudar ela de alguma outra forma. Então ela pede mais um favor ao prota. E como um último favor,
Ele vai até a melhor amiga da vítima e entrega o presente de aniversário que ela tinha comprado para sua amiga. Jin-woo confirma o suicídio e a amiga, muito emocionada, agradece ele por tudo. Então o prota é chamado na sala do seu chefe, que é nada mais nada menos que Jin-chul, o inspetor-chefe da Associação dos Caçadores. Ele só pede pro Jin-woo não se meter nos casos dos outros detetives, senão eles vão acabar criando ódio por ele. O chefe então fala que o pai daquela garota que morreu estava desaparecido e pergunta se o prota sabia de alguma coisa. Mas Jin-woo se faz de bobo e fala que não tá sabendo de nada. O chefe apenas sorri com a resposta. A história continua. E por causa do prota, muitos criminosos foram presos ou eliminados das ruas. Então ele acabou fazendo muitos inimigos no mundo dos crimes. Enquanto Jin-woo está no trabalho, 4 bandidos resolvem se vingar do detetive. Então eles invadem a casa dele para matar a sua esposa e seu filho, simulando um assalto. Porém, Beru estava de vigia. Ele mata rapidamente 3 dos marginais e fala pro último ficar em silêncio, pois o pequeno monarca estava tirando um cochilo. Beru se delicia com a cara de terror da sua presa. O rolê acaba com todos eles virando lanchinho de formiga. E aí, o que você achou? As habilidades de Monarca das Sombras são perfeitas para essa profissão de detetive, hein? Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.